Hoje vamos falar de um outro livro que a gente publicou, que é esse aqui, o Certificação Florestal na Indústria, aplicação prática da certificação de cadeia de custódia. O livro tem como autores eu e o professor Laércio Jacovini, que é da Universidade Federal de Viçosa. O livro foi publicado pela editora Manoli. Então, durante o meu mestrado e doutorado em ciência florestal pela UFV, eu fui orientado pelo professor Laércio Jacovini, e o tema dos meus estudos, tanto no mestrado como no doutorado, foi a certificação florestal, mas com a sua aplicação na indústria de móveis. Então, no mestrado, eu fiz um diagnóstico a respeito da certificação florestal nas indústrias de móveis certificados no Brasil inteiro. Então, aspectos como aspectos técnicos da certificação florestal, que no caso da indústria é a cadeia de custódia, e também aspectos relacionados à vantagem competitiva, estratégia, parte gerencial, questões de mercado, de imagem do selo da certificação florestal. Então, esse trabalho foi feito no mestrado. No doutorado, a gente fez um trabalho de consultoria numa indústria de móveis que não era certificada em Minas Gerais, e a gente ficou uns 2 anos fazendo um trabalho de consultoria, levantando todos os aspectos possíveis, né, daquela empresa para ela se adequar às exigências da certificação de cadeia de custódia. Então o tempo foi grande porque eu fazia disciplinas, eu tinha que me preparar para a qualificação, né? Então eu também escrevi artigos do mestrado. Então, digamos assim, foi um tempo grande, né, 2 anos, mas um tempo necessário para que eu pudesse conciliar com outras atividades. Então, desse trabalho foi construído, né, um capítulo da tese, e também originou esse livro com vários exemplos e várias possibilidades, né, da pessoa que tem interesse em certificar, não apenas a indústria de móveis, possa seguir alguns passos para conseguir fazer essa certificação. Isso não apenas para a indústria de móveis, para qualquer outra atividade que queira certificar a cadeia de custódia, mas também um livro importante para professores que trabalham com o tema e também alunos e pesquisadores. Então vamos, como sempre eu faço, né, ver o que contém esse livro. Vamos lá. Então a gente tem o sumário, informações sobre os autores, o prefácio, que foi feito pelo professor James Griffith, né, aposentado da UFV, uma introdução, e aí a gente tem aqui o livro dividido em partes. A primeira parte, a certificação florestal na indústria, a responsabilidade social e ambiental das empresas, né, produtos verdes como estratégia das empresas, o papel dessas certificações de apelo ambiental. O capítulo 2º, o que é a certificação florestal, a origem, os sistemas de certificação, as modalidades de certificação florestal, a importância da certificação na conservação das florestas, e aí a gente vai afunilando, né? O capítulo 3º, a gente fala da certificação florestal no setor industrial. Aí a gente está especificamente falando da cadeia de custódia, né? Então a indústria moveleira, a aplicabilidade da certificação nessa indústria, o panorama da certificação florestal. Na parte segunda, né, temos a implementação da certificação florestal na indústria. Então, digamos que nesse momento a gente começa a olhar o que foi feito na prática. Tá? Aí eu apresento aspectos gerais, e aí o que foi feito na prática, no nosso trabalho de consultoria, vai ficar como exemplo para essa observação geral. Então a gente tem aqui um guia geral, né, para a implementação da certificação florestal na indústria. A gente, embora não seja obrigatório, né, a gente achou interessante fazer como na ISO se faz. A gente elaborou um manual, tá, de cadeia de custódia,
Fizemos análise do controle do saldo de material certificado e de origem controlada e alguns fatores de conversão. No capítulo 5º, a gente elaborou então esse material, esse manual de cadeia de custódia na prática, né, agora bem específico, como foi feito esse controle do saldo do material, os fatores de conversão, como foi a auditoria de certificação de cadeia de custódia, o cumprimento das não conformidades. Não conformidade é aquilo que não está de acordo, né? Que o auditor vai lá, checa, aponta os problemas e aí fica como dever de casa para a empresa corrigir. Como foi a aprovação e registro da certificação, a utilização da certificação FSC no marketing ambiental da empresa, lembrando que a empresa ela buscou o selo FSC e não PFC Serflor, porque ela comprava matéria-prima do FSC. Então foi por isso que a gente trabalhou com FSC. Aspectos importantes a serem observados nas empresas que desejam obter a certificação florestal. Então, na parte 3, aí a gente já levantou aspectos de custos, tá? Que é uma raridade, pessoal, a gente conseguir nas empresas. Logicamente que a empresa que foi objeto do nosso estudo, ela não está identificada, né, para preservar o nome, os dados da empresa, né, mas os dados reais de custo, de venda, são dados verdadeiros, tá? A gente só preservou o nome da empresa, o nome das marcas dela, né? Então a gente fez um levantamento dos custos. O custo da hora de trabalho dos empregados, o custo de preparação para certificação, o custo total da certificação, né, de preparação, de contratação, de manutenção. Lembrando que na época a gente pegou os valores em reais, olhamos a cotação do dólar e aí a gente trabalhou todos os valores financeiros em dólar, justamente para tentar preservar ao longo do tempo, né, os efeitos da desvalorização do real. Então vocês vão ter lá o valor da cotação do dólar, e aí todas as tabelas, todos os valores vão estar em dólar, e aí se vocês quiserem, né, atualizar esse valor, vocês checam o valor do dólar atual e fazem a conversão para o real, ok? A gente achou que seria mais interessante do que utilizar real e ao longo do tempo, né, esses valores ficarem muito defasados. E aí, por fim, a gente fez um cenário, né, uma simulação de cenários econômicos, avaliação das receitas para cobrir os custos da certificação, definição dos cenários econômicos e trabalhamos 3 cenários. Um mais conservador, que a gente chamou de custo básico da certificação, um intermediário e um cenário mais arrojado, né, pensando em maiores gastos de marketing, de divulgação. Então a gente fez algumas considerações sobre esses cenários analisados, né, a simulação dos 3 cenários e alguns aspectos importantes para ser observados pelas empresas que desejam obter a certificação. Algumas considerações finais e referências. Como eu fiz nos outros livros, eu vou mostrar algumas coisas que estão aqui dentro, né? Algumas ilustrações, tabelas, para que vocês entendam o conteúdo do livro. Então a gente parte de um modelo geral que a gente trabalhou na tese e também está no livro Administração Verde. Então o produto verde, o que ele é? Ele é um trabalho de atividades de marketing ambiental, análise do comportamento do consumidor, né? Que a gente tem toda uma teoria de comportamento consumidor, toda uma teoria de marketing, elas trabalham em sintonia, né? A gente tem o que a gente chama de diferencial verde, que a gente trabalha bastante no livro Empresas Verdes, tá? O que dá valor para o consumidor, então marca verde, certificação e marketing de relacionamento, então tá aqui o nosso estudo, né, a certificação, e tudo isso sobre o grande guarda-chuva da estratégia competitiva, né? Então as forças externas,
como entrantes potenciais, produtos substitutos, governo, etc. Então, esse modelo, digamos que a certificação está aqui dentro desse grande contexto, tá? Então, a gente vai abordar isso. Os efeitos, né, da certificação em relação à satisfação do consumidor, né, o fortalecimento das marcas. Aqui a gente fez, né, no nosso exemplo, né, a relação de fornecedores à empresa, a gente nomeou ela como Móveis A, tá? Então o tipo de certificação do fornecedor, a matéria-prima comprada, as espécies utilizadas, né, a classe do produto. Aqui a gente fez um rascunho, né, do comitê de certificação, ou seja, aqueles funcionários-chave de cada setor, né, qual a função deles na empresa e quais os procedimentos operacionais que estavam relacionados à sua atividade. Cada um desses procedimentos operacionais estão descritos aqui no livro, tá, gente? São 13 procedimentos, como a gente vê aqui, P013. A política de cadeia de custódia, então a gente tem um exemplo, né, de política de cadeia de custódia, um exemplo de política para aquisição de madeira controlada, que apesar de não ser certificada, é um insumo que tem as suas fontes controladas, né? Aqui a gente teve que fazer um rascunho, né, um layout da indústria, da fábrica. Então aqui a gente tem a planta da fábrica, o galpão de tintas, o refeitório, o estacionamento, e aqui toda a parte de escritório, tá? E aqui a estrada, aqui a portaria, o fluxo tanto da nota fiscal quanto da matéria-prima. Tá? A gente precisou de fazer isso porque cadeia de custódia é rastreabilidade. Então, tendo uma figura, um desenho, a gente pôde traçar essa rastreabilidade e aí fazer cada um dos procedimentos que vocês veem aqui. O P001 é o procedimento 1, que é a compra de matéria-prima junto ao fornecedor. Uma coisa que facilitou muito o nosso trabalho é que a empresa, após botar a matéria-prima na linha de produção e ter o produto acabado, que eram os móveis, ela emitia, né, o seu código de barra com a descrição do nome do produto, a cor do produto, né? E aqui esse OP foi muito interessante porque era o lote de produção. Então esse lote de produção fazia com que a gente conseguisse efetivamente ter a rastreabilidade para onde fosse cada um desses móveis. O lote de produção da empresa não era para certificação florestal. Esse lote de produção era para fins de qualidade do produto. Né? Um produto que pudesse ter algum problema de qualidade, ele poderia ser rastreado por meio do lote de produção. Então, digamos que a certificação florestal, o nosso trabalho, ele aproveitou-se desse item de controle interno, que é o lote de produção, para que a gente pudesse também fazer o nosso controle na certificação. E aqui a gente tem, né, o primeiro procedimento operacional. Eu estou abrindo o livro aqui, só para que vocês vejam. Olha só, aqui a gente tem cada um dos procedimentos operacionais e ficou um pouco grande, aí eu estou ampliando para que vocês que estão no celular vejam. É a mesma figura anterior, tá? Mas eu estou ampliando. Aí o que tem no procedimento operacional? Lembra que é compra de matéria-prima certificada? Então aqui no nosso layout, esse P001, na figura da empresa, né, no layout da empresa, ela está aqui no C, que é o escritório de compras. Então P001. A partir desse aqui sai a informação para o consumidor. E aí a gente tem o procedimento operacional. O que diz o procedimento operacional? Título: compra de matéria-prima certificada, aprovação, implantação, aplicação, departamento de compras, o nome do responsável, quando é utilizado esse procedimento, qual o material principal necessário e uma descrição das atividades desse procedimento. Tá? Então, por exemplo, manter em dia o registro dos fornecedores, ao fazer o pedido, verificar se o fornecedor ainda é certificado
pelo FSC, lançar o pedido de compra no sistema, a descrição de matéria-prima, quantidade de matéria-prima, tudo que ele já faz, né? Quarto, solicitar no corpo do pedido que o fornecedor envie a nota fiscal com a informação, né, que a matéria-prima é certificada e manter os registros do pedido de compra por pelo menos 5 anos. Então assim, pessoal, vai ser feito de todos os 13 procedimentos, todos estão super explicados aqui no livro, tá? Para que vocês tenham uma ideia, e aí, claro, dependendo do empreendimento, precisam ser feitas as adaptações para a realidade daquele procedimento. O trabalho lá também envolveu a construção de vários relatórios, por exemplo, o relatório de movimentação de certificação. Então, entradas, saídas de material certificado, né? De acordo com o documento da nota fiscal do fornecedor, entrada de matéria-prima, nota fiscal da empresa, saída de matéria-prima. Tá? Então, relatório de baixa de certificação, né? Então, quando foi dado baixa, qual a nota fiscal, tá tudo explicado aí. Lembra que eu falei que teve análise do custo, né? Então a gente tem aqui custos anuais para rodar a certificação, o nome do empregado-chave, o procedimento relacionado à sua atividade, a estimativa de tempo deles em termos de ano, né, para dedicar a essa atividade especificamente ligados à certificação, o custo da hora de trabalho e o custo total anual. Tá? Então todos os empregados que efetivamente precisavam dedicar parte do seu tempo à certificação. Aqui a quantidade necessária para cobrir os custos, então aqui a gente está falando a linha certificada, a descrição, né, do produto certificado, a quantidade anual, e aqui aqueles 3 cenários que eu tinha comentado, né? O cenário mais conservador, um cenário intermediário e um cenário mais arrojado. Os valores, né, aqui no caso a quantidade do produto. Bom, esse livro, o Certificação Florestal na Indústria, vocês vão encontrá-lo na Amazon, tá? Vocês podem, aí aqui no caso ele está, o livro físico, vocês podem encontrá-lo no site da editora Manoli, tá? Atualmente ele está apenas como e-book lá, e se vocês fizerem uma procura no Google, né, vocês vão encontrar tanto como e-book ou livro físico em vários portais. Para quem estuda ou trabalha em faculdades ou universidades que são parceiras, né, da plataforma Minha Biblioteca, esse livro também está disponível lá para consulta, para estudo, tá? Então, se a tua faculdade ou universidade ela faz parte do Minha Biblioteca, vocês também podem acessar o livro, né, ele faz parte do pacote. Então aqui abaixo na descrição, né, do vídeo eu vou colocar mais informações sobre o livro, vou colocar alguns links, tá, de possibilidade de aquisição do livro, e se vocês tiverem alguma dúvida, façam no comentário ou mandem um e-mail para mim que eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Espero que tenha ficado claro, né? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.